Então, a questão é um bom serviço, um serviço justo e um bom serviço, ele tem 3 etapas. E a primeira etapa, que é a mais importante, é a sessão de viabilidade. Gente, um profissional especializado em planejamento patrimonial da família não pode construir nada sem antes te conhecer. Não tem condição. E isso aqui, a sessão de viabilidade, é o momento em que o profissional especialista conhece a sua realidade, a realidade da sua família, do seu patrimônio, os seus desejos. Gente, nesta etapa aqui, é um momento em que o profissional ele vai perguntar detalhes da sua formação familiar. Quantos filhos são? O que os filhos fazem? Se são casados? Se são solteiros? Que profissão tem? Se tem dívida, se não tem? Se tem netos? Com quem são casados? Né? A sua relação, se você é casado, se não é, qual regime de bens, qual profissão, né? Se tem alguém que detém um cuidado especial, se tem alguma outra relação que esteja importante para fins de proteção do patrimônio, quais são as características do patrimônio, quantos imóveis tem, quais tipos de bens tem, se tem aplicações financeiras, veículos, se tem atividade rural, se não tem, se é empresário ou não é. Gente, é uma conversa que o profissional ele precisa entender a realidade de vocês. E não só a realidade familiar e patrimonial que eu falei, mas também qual é a sua vontade em relação à organização, proteção e destinação do seu patrimônio dentro da sua família. É o momento mais importante, porque a partir daí que ele terá condições de passar para a próxima etapa, né? Passar para a próxima etapa, e a próxima etapa é, então, com base nisso, consciente de toda a sua realidade, ele desenhar um projeto de uma holding familiar adequada às suas necessidades. E holding, gente, holding, apesar de eu ter falado aqui que holding é eu dei o exemplo de uma empresa cofre, mas eu falei que holding é um sistema. E o sistema, ele tem N formas de... Olha, gente, tem mais de 20 formas de se fazer uma holding. Por isso que eu digo, cada tipo é diferente. Cada tipo é diferente. E então, é no projeto que o profissional, ao conhecer a sua realidade, vai te oferecer algumas formas de criação, de constituição dessa holding, atendendo à sua vontade. E cada um desses tipos de holding, cada modalidade de holding que você poderá se utilizar, vai ter um investimento, um custo de constituição. E você, então, de posse desse projeto, vai poder conscientemente ver como funciona. Gente, o croquis estrutural é um projeto, é como se fosse a planta baixa de uma holding. É onde você vai ver como a holding vai ser criada, como ela vai funcionar, quanto ela vai custar e que benefício vai trazer. E depois de apresentado, né? Depois de apresentado este projeto e você aprovando o projeto, escolhendo o modelo, é que se sai a executar. Essa é a forma que no nosso escritório funciona. Cada uma dessas etapas sendo remunerada. Gente, como cabe uma explicação. Cabe uma explicação. Como eu falei para vocês, tem N formas de fazer holding. N formas, N mesmo. E não seria justo, né, para vocês, para qualquer pessoa, né, simplesmente colocar um valor. Quanto é que custa a holding? Uma pessoa procura quanto é que custa a holding. Gente, uma holding pode custar de 10 mil, 20 mil, até milhões. É a característica da família, a realidade da família é que vai determinar quanto vai custar a holding naquele caso específico. E não tem como saber isso sem passar por essas etapas, sessão de viabilidade, desenho de um projeto, construção de um projeto para depois execução da holding que foi projetada. Não seria justo com você, que não sabe ainda se a holding é ou não viável ao seu caso, se está adequado ao seu caso, simplesmente chegar e te dizer o seguinte, olha, custa 48 mil reais para você saber se vai ter holding. Não, né, gente? No nosso escritório, cada uma das etapas é remunerada pelo número de horas de trabalho. Então,
Pode ser que uma holding de um único imóvel, né, custe mais, né, do que uma holding de 3 imóveis, ela pode custar mais do que um. Assim como o inverso. Por quê? Porque é a característica daqueles imóveis, é a característica do patrimônio, a característica da família que vai determinar o número de horas de trabalho. Então, se o seu patrimônio vale 1 milhão ou 20, não significa dizer, na lógica, que a sua holding vai custar menos ou mais. É o número de horas de trabalho e a forma como essa holding é constituída é que você vai saber quanto custa uma holding. E não há como saber isso, não há como iniciar nada sem antes passar pela sessão de viabilidade. Pela sessão de viabilidade, que é a parte mais importante do trabalho com holding. A sessão de viabilidade é a etapa mais importante. Por quê? Porque é onde a gente conhece a realidade da família.